Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e ao oitavo vídeo da nossa série onde estamos fazendo um RPG. No vídeo de hoje, a gente vai pegar um pouco mais leve em programação, na verdade não tanto, mas vai ser um vídeo onde a gente vai melhorar visualmente o nosso jogo e não tão mecanicamente. Então, a gente vai ver o HUD do nosso personagem, a gente vai finalmente poder ver uma barra de vida e de estamina. Eles vão diminuindo quando a gente vai tomando dano ou usando dash. A gente vai colocar tiles no nosso jogo, que são decorações, podemos dizer. É a parte visível do nosso jogo. A gente vai poder colocar grama, colocar pedra, flor, parede, essas coisas mais visíveis no jogo para melhorar ele visualmente. E a gente vai fazer uma coisa que eu acho bem legal, que é quando a gente causa dano ou quando a gente toma dano. A gente cria um númerozinho que aparece e mostra quanto de dano foi causado e ele vai sumindo depois do tempo, ok? Então, a gente vai começar com o HUD do nosso personagem. E vai ser, acho que a parte um pouquinho mais complicada desse vídeo. Então a gente vai começar criando um objeto. E eu vou chamar esse objeto de objeto controle. Objeto controle, como eu falo em todas as minhas séries, é um objeto que eu gosto de criar sempre que eu começo um projeto. Porque ele é responsável por tudo que não interage diretamente com algum objeto no jogo. Mas ele ainda tá ali para mostrar algumas coisas, como HUD, às vezes a gente quer guardar alguma variável dentro dele, às vezes a gente quer criar alguma coisa que quer guardar em um outro objeto que não interaja necessariamente dentro do jogo. Então ele é bom para isso, ok? Então a gente pode deixar ele sem nenhuma sprite, mas eu esqueci de uma coisa agora que eu falei de sprite, que é colocar as sprites do nosso HUD dentro do jogo, certo? Então a gente vai voltar aqui no sprite rapidinho. E a gente vai abrir aquela pasta de arquivos que eu deixei aqui na descrição, que tem todos os arquivos que a gente vai usar nessa série. Então, aqui a gente tem a nossa pasta e a gente tem vários tiles, certo? Ah, eu escrevi errado aqui, eu escrevi SCR, agora que eu vi, mas SPR. Vou só mudar aqui rapidinho. Por eu estar mudando agora, com certeza vai estar diferente os arquivos daqui e da descrição, porque aqui eu escrevi SCR e eu não tinha percebido, mas é SPR de Sprite, ok? Então, o que a gente quer pegar por enquanto para HUD são 3 sprites que a gente quer pegar: o SPR HUD vida, SPR HUD estamina barra estamina e SPR HUD barra vida, ok? Então, uma é a HUD e as duas são as barras que a gente vai usar para ela ir diminuindo quando nosso personagem tomar dano ou gastar estamina, ok? Eu vou querer mudar o SPR HUD estamina barra para 1 pixel para baixo, ele vai ficar na parte esquerda centro. Eu vou querer fazer a mesma coisa para barra de vida. Eu vou colocar parte esquerda centro. Eu só vou arrastar 1 pixel para baixo. E na sprite HUD vida, eu vou querer colocar o ponto de origem no ponto certinho onde a sprite da HUD barra vida vai se encaixar. Então, nesse caso, vai ser no 1, no X1 e no 10, no Y10, ok? Então, ele vai ficar 1 pixel para baixo do começo da barra, ok? Então, são essas sprites que a gente vai querer colocar dentro do jogo. É bem importante a gente arrumar esse ponto de origem muito bem. E agora vamos voltar para o nosso objeto controle, ok? Aqui dentro do objeto controle, eu vou querer adicionar por enquanto só um evento de desenhar GUI. Eu já comentei isso uma vez. Esse evento de desenhar GUI é o evento responsável por desenhar HUD. Por quê? Porque ele desenha tudo que ele desenha dentro desse evento, ele é desenhado no visor de frente da sala, ok? Então, por exemplo, aqui no meu visor, ele é de ele é 1360 por 768, então ele vai desenhar nesses pontos, ok? E aqui eu vou querer adicionar algumas variáveis locais. Primeiro, eu vou adicionar uma variável chamada underline escala, é o quanto a gente vai escalar a nossa sprite. Eu vou escalar ela 3 vezes, então eu vou desenhar ela 3 vezes maior. Aqui eu vou escrever uma variável chamada underline GUI A, ou seja, a altura do nosso visor. Eu vou pegar esse valor, que é de 768. A gente pode usar uma função do GameMaker que chama display get GUI height, ou seja, qual é a altura do GUI ele pega pra gente. Daí eu vou precisar pegar a altura da nossa sprite do HUD. Então, vou escrever underline SPR a altura da nossa sprite. A gente pode usar uma função do GameMaker chamada sprite get height. E aqui a gente só coloca qual a sprite que a gente quer pegar a altura dela. Então, sprite HUD vida. E aqui a gente pode ver que a sprite HUD vida ela tem o valor de 29 de altura. Aqui a gente só está pegando esse valor de 29.
Só que a gente tem que lembrar que a gente vai aumentar essa sprite 3 vezes, então a gente tem que multiplicar essa altura que a gente pegou por underline escala. Então, a gente só está pegando o valor que corresponde à altura dessa sprite e multiplicando por 3 aqui. Agora, eu vou fazer uma variável chamada HUD-A, ou seja, a altura do nosso HUD, e com ela eu vou querer pegar a altura do nosso visor e subtrair pela altura da nossa sprite, certo? Por quê? Porque a nossa HUD vai ficar no canto inferior esquerdo, então eu vou pegar a altura do nosso visor, que vai ser aqui embaixo, e eu vou aumentar ela, vou subtrair pela altura da nossa sprite. Então ela vai ficar no canto esquerdo, ok? Então a gente só coloca que a altura do nosso HUD vai ser underline GUI-A menos o SPRA, ok? Então, bem simples. Então, aqui embaixo a gente vai desenhar 3 coisas. Primeiro a gente vai desenhar a HUD, depois a gente vai desenhar a barra da vida e depois a gente vai desenhar a barra da estamina. Então a gente vai usar a função do GameMaker Draw Sprite Extended EXT. A gente tem que usar o Extended porque quando a gente usa esse EXT a gente pode mudar a escala da sprite e é o que a gente quer fazer. A gente usar normal, a gente não consegue. A gente vai querer desenhar primeiro a sprite HUD vida. Então a gente vai primeiro desenhar a HUD e depois a barra. E daí a gente vai querer o subimage 0, porque ela não tem animação mesmo. O X vai ser 0, porque é o canto esquerdo da nossa sala. E o canto esquerdo corresponde ao X0. E o Y vai ser o HUD-A, ou seja, a altura do HUD que a gente definiu aqui. Então, a X-Scale vai ser underline escala. E a Y-Scale vai ser underline escala também. Então, a gente está multiplicando o X e o Y dele por 3. A escala do X e o Y por 3. A rotação vai ser 0, a gente não quer que ele rode nada. A cor vai ser seu white, que a gente coloca seu white quando a gente quer que ele mantenha a própria cor dele. E o alpha vai ser 1, totalmente visível. Então, antes da gente testar o nosso jogo, a gente tem que lembrar de colocar o objeto controle dentro da nossa sala para a gente ver como ficou essa HUD. A gente pode testar agora. Então, aqui a gente tem o nosso jogo e a gente tem uma HUD encostada no X0 e ela aqui um pouco para cima. A gente ainda não desenhou as barras para a gente poder ver a nossa vida e a nossa estamina, mas a gente já tem o nosso HUD bonitinho dentro do nosso jogo, ok? Então, agora a gente vai desenhar a barra de vida e a barra de estamina. Para fazer isso, a gente também vai usar o Draw Sprite Extended. A sprite que a gente vai querer desenhar primeiro é a HUD barra vida. O subimage é 0 também. Vou diminuir aqui para a gente poder ver. O X vai ser 0, porque a barra vai ficar encostada também no lado esquerdo. E lembrando que a gente definiu o ponto dela aqui no 0. Então, como a gente definiu esse ponto, o ponto de origem da nossa HUD vida, se a gente desenhar no X0, a gente vai estar desenhando exatamente nesse ponto a nossa barra de vida, ok? O Y vai ser a mesma coisa aqui do HUD-A, porque a gente quer usar o mesmo Y que a gente desenhou o nosso HUD. Então, novamente, como a gente definiu o ponto de origem da nossa HUD aqui, se a gente colocar o X e o Y da nossa barra de vida para ser aqui, ele vai desenhar exatamente nesse ponto. E aqui a gente colocou para ele caber exatamente aqui dentro. Então, ele vai desenhar aqui nesse ponto certinho para preencher essa HUD, ok? Agora, na escala é onde vem o segredo que faz a nossa barra ir diminuindo quando a gente vai tomando dano, quando a gente vai perdendo a nossa vida. Porque, ok, a gente pode pensar o seguinte. A gente tem a nossa escala, nossa barra, multiplicada por 3, então ela tem uma escala de 3, ok? Então ela está preenchendo totalmente o nosso HUD. Se a gente multiplicar esse 3, que é a nossa escala, que a gente definiu aqui, a gente multiplicar ele pelo valor que é a nossa vida, dividido pela vida total do nosso personagem. Então, se a gente vir aqui no nosso objeto personagem, a gente vê aqui a vida e a max vida dele. Se a gente multiplicar 20 dividido por 20, quando ele está com vida cheia, é 1. Então, se a gente fizer 10 dividido por 20, vai dar 0,5, ok? Então, quanto menor for a nossa vida, a gente vai estar dividindo essa nossa vida pela vida máxima. Então, se ela for 5, por exemplo, vai dar 0,25. E daí 0,25 multiplicado pela nossa escala, que é 3. Então, vai diminuindo o valor dessa nossa escala, certo? Então, se a gente pegar no começo, a nossa vida é igual à nossa vida máxima, a gente divide 20 por 20, é 1.
E a gente vai multiplicar 1 pela escala, que é 3. Só que depois, se a gente tomou 10 de dano e a gente estiver dividindo 10 por 20, o resultado vai ser 0,5. Daí a gente vai multiplicar 0,5 pela nossa escala e vai dar 1,5. Ou seja, o comprimento da nossa barra vai ser metade do que ela começou. E por aí vai até 0. Então, eu vou querer criar 4 variáveis aqui para a gente ficar mais fácil da gente escrever. A primeira vai ser underline vida, que daí eu vou pegar o objeto personagem ponto vida. Eu vou criar a variável max vida local, que eu vou pegar o objeto personagem ponto max vida. Eu só estou criando essas variáveis locais para a gente não ter que ficar escrevendo objeto personagem ponto vida, objeto personagem ponto max vida, sabe? Fica muito ruim, fica muito poluída a nossa função. Então eu vou fazer a mesma coisa já para estamina, que a ideia vai ser a mesma. Então, underline estamina vai ser igual objeto personagem ponto estamina ponto e vírgula, e var max estamina vai ser igual objeto personagem ponto max estamina, ok? Então agora a gente tem esses valores para vida e para estamina. A gente pode só escrever. Eu vou abrir um parênteses e eu vou fazer que o underline vida dividido por max vida. Então o nosso x-scale está sendo vida dividido por max vida, que a gente já falou que quando ele tiver vida cheia vai ser 1, e quanto mais vida ele está perdendo, mais vai diminuindo. Só que como a gente está querendo aumentar a nossa escala por 3, a gente tem que multiplicar esse valor por 3. Então vai ser vida dividido por max vida multiplicado por escala, ok? No y-scale a gente não vai querer mudar, porque o y-scale é responsável pela altura, pela largura da nossa barra. A gente vai querer a mesma largura. Então a gente vai sempre deixar ele igual a scale, então sempre vai ser 3. A rotação é 0. A cor é seu white. E o alfa é 1. Ok? Agora a gente só tem que fazer a mesma coisa para a barra de estamina. Então draw sprite txt spr HUD barra estamina 0 0. Agora a gente só tem que alterar o y. No y, para a gente saber o y da barra de estamina, a gente pode vir no sprite HUD. A gente conta quantos sprites tem de diferença da barra de vida até a barra de estamina. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ser 8 pixels de diferença entre uma barra e outra. Só que, como a gente está escalando 3 vezes a nossa HUD, a gente tem que multiplicar esse 8 por 3. Então o y vai ser HUD A mais 24. E 24 é 8 vezes 3. Então 8, 16, 24. O x-scale a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar underline estamina dividido por underline max estamina. Ele está pegando aqui, a gente definiu essas variáveis locais para pegar a estamina e a max estamina do nosso personagem. A gente multiplica pela escala. Aí a escala do y vai ser escala normal. A rotação vai ser 0, cor ser white e o alfa, ok? Então agora a gente tem tudo certinho, a gente pode testar como ficou essa nossa HUD, ok? Então estamos aqui dentro. A gente pode ver que a gente tem aqui a barra de vida certinha encaixada e a barra de estamina certinha encaixada. Elas deviam estar sendo desenhadas atrás, mas eu só errei a ordem. Porque se elas aqui a gente pode ver que tem essa parte da HUD que ela devia estar na frente da nossa barra, mas é só a gente arrumar isso depois. E quando a gente usa o dash, a nossa barra de estamina ela diminui. Quando a gente fica 3 segundos sem usar o dash, a barra de estamina ela vai começar a ser completada novamente. E quando a gente toma um dano de inimigo, a nossa barra de vida vai diminuir. Então agora a gente tem um HUD funcional que mostra quanto de estamina a gente tem sobrando e quanto de vida a gente tem sobrando. Ok? Para arrumar esse problema que eu falei da HUD, eu só vou dar um Ctrl X aqui na barra de vida e na barra de estamina e vou fazer para criar, para desenhar antes da nossa HUD, ok? Bem simples. E é isso para nossa HUD, ok? Já fica bem mais legal porque a gente pode ver quanto de vida a gente ainda tem e quanto de estamina a gente tem, diferente de antes que a gente ia ficar escrevendo o número no canto para a gente poder ver. Agora a gente vai colocar os tiles do nosso jogo. Os tiles vai ser uma parte um pouco mais simples. A gente só vai abrir os arquivos que a gente tem no nosso jogo e eu vou vir aqui e vou pegar todos que chamam SPR Tile. Então a gente tem flor, a gente tem grama, a gente tem parede, a gente tem pedra. Então eu vou pegar todos eles
a gente só arrasta esses 4 para dentro do jogo. Então, aqui a gente tem os 4 tiles, a gente não precisa mudar nada nas sprites, a gente só quer fazer o seguinte, a gente vai diminuir aqui a aba de sprite, a gente vai vir em conjunto de blocos, dá o botão direito, se você está usando o Game Maker em inglês, se chama Tile Sets, a gente vai vir em criar, a gente vai criar 4 tile sets, então 4 conjuntos de bloco. Um vai chamar TS, que é a abreviação grama, a gente vai criar um para flor, TS flor, TS parede e TS pedra. Ok? Então a gente tem 4. A gente pode vir aqui no grama e colocar a sprite de grama dentro desse tileset. No flor, a sprite de flor no tileset. No parede a mesma coisa, sprite de parede. E para pedra, a sprite de pedra. Ok? Então agora a gente tem 4 tilesets dentro do nosso jogo. E quando a gente vê esses tilesets, a gente vê que ele vem separado o que a gente pode usar de cada um. Então cada bloco tem 16 por 16. E a gente pode selecionar quais blocos a gente quer colocar dentro do nosso jogo. Então se a gente vir aqui no ambiente, a gente vai ter que adicionar 4 camadas de tile. Então já vou clicar aqui 4 vezes. Uma vai corresponder a uma coisa. Aqui eu vou chamar essa A1 de flor, tiles flor. A2 vai ser tiles pedra. A3 vai ser tiles... Opa, eu errei uma coisa, mas a gente arruma. Tiles grama. A grama tem que estar embaixo, porque a flor e a pedra vai estar em cima, por cima do chão, certo? Da grama. E o 4 vai ser tiles parede. E o parede eu vou arrastar aqui para baixo também. Eu vou deixar ali embaixo da flor. Então, em cada um, a gente coloca o correspondente do tileset que a gente criou. No tiles grama, a gente coloca o TS grama. No tile parede, a gente coloca o TS parede. No tile flor, a gente coloca o TS flor. E o tile pedra, a gente coloca o TS pedra. Aqui, eu não estou entrando em muito detalhe sobre tilesets, porque eu já falei várias vezes aqui no canal. A gente só está usando ele como decoração por enquanto. A gente tem outras funcionalidades, mas isso eu vou falar no futuro, ok? Então, como a gente está usando só para decoração por enquanto, é só isso que a gente precisa saber. Agora vem a parte legal, que a gente pode abrir aqui o nosso tileset grama ou de qualquer outro tileset. A gente pode ver que ele está cortado em blocos de 16, 16. A gente pode selecionar o que a gente quer colocar de grama, vir aqui no nosso jogo e clicar com o botão. A gente vai ter colocado a nossa grama. No momento, o tileset está em cima das instances. Eu vou arrastar as instances para estar em cima de tudo, ok? E a gente pode começar a colocar a nossa grama. Então, a gente pode colocar pedra, a gente pode colocar parede, a gente pode colocar flor. Agora é a hora que você pode criar o que você quiser dentro do seu jogo e montar o seu mapa certinho. Então, eu vou criar aqui o meu e depois a gente vai falar algumas coisas que a gente tem que arrumar, ok? E vocês podem criar o seu do jeito que vocês quiserem, o mapa de vocês, ok? Vocês podem usar o X para refletir um tile e o Z para rotacionar ele, ok? Ó, falando aqui, vocês podem fazer isso também. Se vocês quiserem apagar um tile, é só apertar E, ele vai selecionar a borracha, ou você pode selecionar aqui em cima, e para você voltar para colocar é D. Aqui, na parte que a gente for fazer da parede, eu recomendo que você crie 2 tiles para parede. Um parede 1 e um parede 2. Por quê? Porque dentro do nosso tile de parede, a gente tem a sombra que essa parede projeta. E a gente tem a parte de cima da parede também. Então, se a gente vir aqui em um só layer de parede, a gente tentar colocar, ele vai substituir a parte de cima, ok? Então, ele vai substituir a parede, essa parte de cima que é o topo dela da grama. Então, a gente cria 2 para a gente poder colocar a parte de cima e a parede normal, ok? Ok? Então, eu fiz aqui meu mapa, simplesinho. Você pode caprichar mais no seu se você quiser, mas depois qualquer coisa eu mudo o meu fora de vídeo, ok? Agora, a gente tem aqui o mapa, só que a gente vai ter um problema que a gente tirou todas as nossas colisões de parede, e quando a gente for colidir aqui com a parede, a gente vai atravessar ela. Só que, se a gente vier aqui nos instances e for colocar parede, vai ficar horrível de colocar agora, porque a gente vai tentar colocar parede, e ele vai ficar por cima da nossa tile, e a gente não vai conseguir ver exatamente onde a gente vai colocar.
Por isso que eu vou vir aqui no Sprite Parede, eu vou editar a imagem, eu vou só pegar a cor e eu vou diminuir o alfa dele para, não sei, para lá para uns 140, 120. Eu só venho aqui, eu seleciono essa Sprite que a gente tem agora, apago ela e pinto com esse alfa um pouco menor. Então, agora, quando a gente for colocar essa parede dentro da nossa sala, a gente vai ter ela com um alfa um pouco menor e a gente vai conseguir arrumar melhor a nossa parede aqui, ok? Então, agora é só a gente colocar a colisão na nossa sala. Aqui, a colisão, a gente tem que lembrar que a gente está numa perspectiva top-down. Então a cabeça dele vai entrar um pouco aqui na parede, ele vai poder ficar um pouco para cima de que a colisão seja no corpo. Então eu geralmente coloco a colisão da parede para ficar aqui um pouco para cima da onde é a pedra, realmente, ok? Então vou arrumar agora a colisão em tudo no meu mapa. Ok, pronto, arrumei. Se você quiser, agora é uma opção, você pode colocar para colidir também com a pedra. Eu vou colocar porque a pedra é um objeto sólido. Eu quero que tenha colisão, acho que fica mais legal dentro do nosso jogo. Ok? Então a gente tem a colisão dentro do nosso jogo, a gente pode testar só para ver como ficou esse mapa novo nosso, ok? Ah, na verdade eu esqueci de uma coisa quase, e como a gente tem tile agora, a gente não quer mais ver essa parede transparente, a gente tem que deschecar, não sei se é uma palavra que existe, mas a gente tem que desmarcar esse visível do objeto parede, ok? Agora sim, a gente pode realmente testar, porque daí a gente ainda vai poder ver ela aqui para configurar as colisões, mas dentro do nosso jogo a gente não vai ver mais essa parede, ok? Então a gente está aqui, a gente tem esse nosso mapa agora muito melhor do que antes, a gente tem uma HUD, agora realmente parece que a gente está num jogo, a gente pode colidir aqui com a parede, tá tudo funcionando certinho como deveria, ok? Pode atacar, a gente pode colidir com pedra, essas questões de colisão, se você acha que elas não estão muito boas, é só questão de mudar mesmo, sabe? Se você quer aumentar a colisão aqui com a parede, eu vou deixar assim porque o meu vídeo é mais de explicação mesmo. Não preciso caprichar tanto, mas vocês podem mudar como vocês quiserem, ok? Ok? A única coisa que falta agora é a gente fazer o nosso dano, como eu comentei no começo do vídeo. E para isso, a gente vai fazer como? Eu vou criar, sempre que a gente causar dano, ou tomar dano, enfim, sempre que tiver algum dano acontecendo no nosso jogo, a gente vai criar um objeto que vai desenhar o dano que a gente causou. Aí, esse dano vai ficar perdendo alfa, e quando ele chegar no alfa 0, ele vai se destruir. Então, eu vou começar criando esse objeto, vou em objeto, criar, e eu vou chamar esse de objeto dano. Antes, na verdade, eu tenho que adicionar uma fonte. Eu vou adicionar uma fonte para o nosso dano. A fonte que eu vou usar, eu vou deixar aí na descrição, mas se quiserem usar a fonte que vocês quiserem, fiquem à vontade. Eu vou escrever FNT dano, e a fonte que eu quero usar chama Thalia Fetch, ok? Se você está usando uma fonte de pixel art, eu recomendo desativar a suavização que fica melhor. E aqui no objeto dano, a gente vai ter um código que vai ser um pouquinho complicado, mas mas você não precisa realmente entender o código em si, mas o que ele está fazendo. Como a gente vai querer desenhar o número na nossa tela, a gente tem o problema de que se a gente for desenhar na nossa sala, a nossa fonte, por exemplo, tem 12 pixels. A gente não consegue diminuir o tamanho dela, porque esse aqui é o tamanho mínimo dela, ok? E ela vai ser muito grande para nossa sala. O nosso personagem, por exemplo, ele tem 18 de altura. Então ela vai ser quase do tamanho do nosso personagem, vai ficar estranho. Então a gente vai ter que desenhar no GUI, que é no nosso visor. Só que a gente vai ter um problema que a gente vai precisar achar em que ponto do GUI o objeto que tomou dano vai estar. Então a gente vai precisar converter as coordenadas da nossa sala para as coordenadas do GUI. E para isso a gente precisa escrever algumas coisas. Primeiro, no criar, eu vou criar uma variável chamada underline CL, que vai ser igual. Com esse CL, a gente vai pegar qual é a largura da nossa câmera, ok? Então a gente vai escrever câmera get view width. E a gente vai escrever view câmera 0, que a gente está usando a câmera 0, né, no nosso jogo. E a gente vai criar uma variável chamada underline CA, que é a altura da câmera, ok? Então vai ser câmera get view altura view câmera 0. E daí a gente vai criar uma escala de quanto o nosso jogo está aumentando da câmera pro visor. E você podia só criar que a escala x no meu caso, se eu vim aqui e for olhar a minha câmera, ela tá aumentando, a minha câmera tá aumentando 4 vezes pro meu visor. Eu podia colocar
que a escala x é igual a 4, por exemplo. Mas como eu não sei qual é o tamanho do monitor de vocês, eu estou ensinando você a fazer assim, porque daí o jogo vai descobrir para você qual é o tanto que você está aumentando. Então, eu vou colocar aqui o display get GUI width vai ser dividido por underline CL, então vai ser dividido pela largura da minha câmera, e daí ele vai retornar que é 4 a escala, porque a escala y é igual a display get height dividido por underline CA, ok? E daí eu vou precisar saber qual é o número que ele vai escrever, então eu vou criar uma variável chamada dano, que por enquanto vai ser -1. Eu vou ter que saber qual é o alvo, qual é o objeto que eu quero que desenhe o número em cima. Então eu vou criar aqui uma variável chamada alvo, que vai ser -1. E eu vou pegar o x e o y desse alvo que a gente for definir quando a gente for criar esse objeto. Então eu vou criar uma variável chamada xx, vai ser igual ao alvo x. Por enquanto ele não tem alvo, mas sempre que a gente criar esse objeto, a gente vai dar um alvo para ele. E alvo, o yy é igual ao alvo.y. Agora, a gente vai adicionar o evento de desenhar GUI. Agora, aqui, a gente vai ter que escrever mais duas variáveis. Uma variável chamada câmera x, cx. Então, a gente vai pegar qual é a câmera, o x da nossa câmera. Get_view x. A câmera é view câmera 0. Var cy é igual a câmera get view y. E a câmera vai ser view câmera 0. Ok? Agora, com isso, a gente vai poder achar qual é o x e o y do objeto que a gente está querendo desenhar em cima no nosso GUI e não no nosso sala. Então, a gente vai criar mais duas variáveis, uma chamada underline x e uma underline y. E no underline x eu vou abrir parênteses, vou escrever xx. Então, a gente vai pegar o x do nosso alvo na sala menos o x da nossa câmera multiplicado pela escala que a gente achou quando a gente criou o nosso objeto, ok? Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora para o y menos underline cy vezes escala y, ok? De novo, essa aqui não é um código muito fácil, esse código de conversão. Não precisa realmente entender, você precisa entender o que a gente está fazendo, que a gente está achando a escala que a gente está aumentando nosso visor para nossa câmera. Depois a gente está subtraindo o x do nosso personagem na sala pelo x que a nossa câmera tá. E depois multiplicando pela escala para a gente achar qual é o ponto do nosso visor. E agora a gente vai querer só desenhar o nosso texto, que vai ser o dano. Só que eu tentei desenhar de várias formas e eu não estava achando legal o contraste que ficava o número com o fundo. Então eu decidi fazer o seguinte: eu vou vir em scripts, em funções, eu vou adicionar mais uma função que eu peguei da internet, que ele desenha um texto, só que com uma outline em volta, ok? Então, eu vou vir aqui em função, onde eu escrevi a função do fim da animação, e eu vou escrever esse draw text color outline. Ele só vai desenhar um texto com uma borda ao redor, e a borda vai ser preta no caso, ok? Aqui, essa função foi criada pelo Andrew McCluskey, não sei se é assim que pronuncia, mas tá aí. E é relativamente complicado pra gente entender agora, mas a gente precisa saber que ele desenha uma borda ao redor do nosso número, ok? Então a gente pode voltar para o objeto dano, a gente vai usar essa função agora. Draw text color outline. O x e o y vai ser esse x e esse y que a gente criou, só que o x e o y vai ser exatamente o ponto da nossa slime. Então eu vou diminuir, como eu quero que esse número seja criado em cima da cabeça do alvo, eu vou subtrair por 40. Então vai ser underline y menos 40. A string, o que a gente quer escrever é o dano. Aqui ele pede qual é a largura, qual é a grossura da outline. Eu vou colocar 4. A cor da outline, eu vou colocar underline C black. Aqui, essa fidelidade é uma coisa da função. Eu vou colocar 8, porque eu testei, eu achei que 8 ficou legal. A separação e o width, aqui não vão importar, tanto faz.
Então a gente coloca geralmente números grandes, porque isso aqui seria caso a gente tivesse um texto muito longo e daí ele precisasse de uma separação entre a primeira e a segunda linha, e quão longo seria esse texto para ele quebrar a linha. É para isso que serve essa separação e esse comprimento. Então eu vou colocar 100 nos dois, só para a gente ter um valor aqui, e é isso que a gente faz para o nosso texto. A única coisa que a gente tem que fazer é que a gente tem que colocar draw set font para ele mudar a fonte para o FNT dano que a gente colocou, a gente criou, ok? Agora ele vai trocar a fonte para ser desse dano e vai desenhar o efeito em cima do alvo que a gente definir. Só que a gente tem que adicionar um evento, etapa, para que esse objeto se destrua depois de um tempo que a gente não definiu aí. Então, antes da gente usar esse evento etapa, eu tenho que adicionar mais uma variável, e essa variável vai chamar alpha. Eu vou deixar o valor de 1. Então ele vai ser totalmente visível, e a gente vai subtraindo esse alpha com o tempo até chegar a 0, e ele se destruir quando chegar a 0. Eu vou fazer que o y dele, ele vai subtrair 0.25 por frame para o nosso número ir subindo, ok? Você pode mudar esse efeito, você pode fazer ele pro lado, mudando o x, enfim, fica ao seu critério. Aqui você pode fazer o efeito que você quiser para como esse número vai se comportar quando ele for criado, ok? E o alpha, eu vou colocar que ele vai ser menos igual a 0.04 por frame. E se o alpha for menor ou igual a 0, esse nosso objeto dano vai se destruir e vai parar de desenhar, ok? Agora que a gente tem o alpha, a gente só precisa vir aqui e colocar draw set alpha para ser igual ao alpha. Só que depois que a gente escrever o número, a gente tem que colocar que o draw set alpha é voltar a 1, senão tudo que ele for desenhar a partir desse ponto, se a gente não voltar para 1, vai estar com esse alpha que vai subtraindo. Então tudo vai ficar invisível no nosso jogo se a gente não colocar esse alpha para ser de volta a 1. Agora, a gente já tem tudo feito no objeto dano, a gente só precisa colocar para ele criar quando alguém tomar dano. Então, primeiro eu vou vir aqui no objeto slime, eu vou colocar aqui quando o nosso hitbox colidir com o objeto slime, aqui no final, eu vou criar uma variável local chamada inst, e dentro dessa inst eu vou guardar qual é a instância desse objeto dano que a gente criou. Então ele vai pegar a id, então a gente vai criar um objeto dano, e dentro dessa variável inst eu vou guardar qual é a id desse objeto dano. Então aqui o x e o y pode ser qualquer um, porque ele vai desenhar o dano em cima do alvo, e a gente vai ter que dar esse alvo. Eu vou colocar x e y só para deixar um x e um y. A layer vai ser instances, e o objeto vai ser o objeto dano. Aí a gente tem que definir duas coisas nesse objeto dano. Primeiro, o alvo, e o alvo, nesse caso, vai ser o other, que a gente está colidindo. Então, o alvo, então, no objeto personagem hitbox, o alvo vai ser o slime que a gente está colidindo com. Então, ele vai criar um número em cima do slime que o nosso hitbox acertou. E a gente tem que definir o dano que esse objeto dano vai ter. Então, o inst.dano vai ser igual ao objeto personagem ponto dano, ok? Agora a gente pode copiar esse código e colocar também no nosso objeto slime, que ela também causa dano. Então, quando ela colide com o nosso personagem, ele vai criar um objeto dano, o alvo vai ser o outro, que é o nosso personagem, e o dano, no caso da slime, a gente não tem uma variável dano para slime, a gente está tirando 1 de vida do jogador. Então a gente pode colocar só que o dano é 1 também, ok? Se você quiser, você pode criar uma variável de dano para slime, mas não tem muito porquê no momento, ok? Então só coloquei para 1. Agora sim, a gente pode testar para ver como ficou esse efeito dentro do jogo e a gente acabar esse vídeo. Opa, na verdade esse código aqui da slime tem que estar dentro, né? Senão ele vai ficar criando a todo momento que ele colidir com o nosso player. A gente só quer que caso o nosso player possa tomar dano. E eu dei uma testada e eu vi que a fonte estava muito pequena. Então eu quero aumentar essa fonte para 23, ok? Então eu vou deixar ela um pouco maior. E agora sim a gente pode testar. Então aqui a gente tem nosso inimigo. Eu vou puxar ele e eu vou atacar ele. Quando a gente ataca, ele cria um número 1, ele vai subindo até ele sumir. E quando eu tomo dano, ele cria o 1 de dano e vai sumindo até desaparecer novamente. Então agora dá um efeito de que a gente realmente está causando dano e a gente sabe quanto a gente está causando de dano. Por enquanto vai ser 1, porque a gente não está aumentando o dano do nosso personagem, mas no seu jogo, caso você tenha colocado 5, sei lá, vai estar esse número que você colocou. Então, agora a gente tem tudo dentro do nosso jogo está muito mais bonito visualmente, a gente tem uma HUD,
a gente tem mostrando quanto dano a gente causa, realmente está começando a aparecer um RPG no nosso jogo, o que é muito legal. Então, esse vídeo foi um vídeo um pouco mais longo, teve bastante coisa, mas foi mais visualmente. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. Minhas redes sociais estão aqui embaixo se vocês quiserem me seguir lá ou conversar comigo. Se vocês gostaram do vídeo, me deixem um gostei para me dar um apoio, para me motivar a continuar, para me ajudar. É muito legal ver que vocês estão gostando do que eu estou produzindo. Vocês também podem deixar comentários aqui no vídeo. Se vocês querem acompanhar essa série também, podem se inscrever aqui no canal para me dar um apoio também. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.